Bom dia a todos, bem-vindos ao culto, primeiro culto do ano de 2016 em nossa igreja. Você é bem-vindo a esta casa, você que está conosco, que conseguiu chegar até aqui, você que está a caminho, não sei se tem acesso a essa palavra, mas se está a caminho, seja bem-vindo, e a você também que nos acompanha de casa, que o Senhor possa abençoar este culto na sua vida, a sua família seja abençoada, que 2016 seja o melhor ano de toda a sua vida, é o desejo do nosso coração. Meus irmãos, hoje, primeiro domingo do mês também, nós, como acontece todo primeiro domingo, celebramos a ceia do Senhor. E na instrução que deixou sobre a celebração da ceia, o apóstolo Paulo disse o seguinte: examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Examine, pois, o homem a si mesmo. E neste culto nós queremos separar esse momento para que esse exame, esse autoexame se realize. Que você e eu possamos orar agora, colocando diante do Senhor o nosso coração e pedindo que Ele nos purifique de todo o pecado, porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Curve a sua cabeça agora, não é examinar a vida do outro, a vida da irmã, não, é a minha própria vida, a sua própria vida em exame neste instante. Senhor amado, o nosso coração está alegre nesta hora porque chegamos à Tua casa e juntos, irmãos e irmãs, filhos Teus, desejamos adorar o Teu santo nome. Mas a Tua própria palavra, Senhor, estabelece que a primeira condição daquele que se aproxima do Teu coração é que tenha o seu coração contrito. E nós queremos, Senhor, nesta hora, colocar diante de Ti a nossa contrição, o nosso arrependimento, Senhor, em função de práticas, de coisas, de palavras ditas, enfim, de comportamentos que porventura desagradem o Teu coração. Colocamos diante de Ti e humildemente pedimos que nos abençoes, que nos perdoes, que Tu nos guardes. Abençoa, Senhor, cada irmão que está aqui, abençoa cada família representada, abençoa esta igreja, Senhor, neste novo ano, que seja uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja irrepreensível diante de Ti. Abençoa os irmãos enfermos que não podem estar, mas que eles também, onde estejam, tenham o seu coração sintonizado com a Tua vontade. Fala-nos agora, ao longo desta reunião, dá-nos ouvir a Tua voz em todos os movimentos deste culto. É a nossa prece,
em nome de Jesus. Amém. Agora, ainda nesse espírito de contrição, vamos ouvir o prelúdio, pedindo que o Senhor possa realmente abençoar-nos nesta manhã. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. De pé, cantemos o hino de número 2 do Inário para o Culto Cristão.
Queira sentar-se, meus irmãos. Tendo adorado assim o Senhor, nós vamos agora servir também ao seu nome, à sua causa, entregando nossos dízimos e as nossas ofertas ao cântico do hino Fonte és tu de toda a bênção, o hino 17 do Inário para o Culto Cristão. O meu ser é vacilante, mas toma-o, prende-o com amor, para que eu a todo instante glorifique a Ti, Senhor.
Nós vamos orar a Deus nesta hora, agradecendo a Ele o privilégio de poder participar do sustento da sua obra com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E isso só foi possível porque Deus, primeiramente, deu a você vida, em segundo lugar, deu a você saúde, em terceiro lugar, deu a você um emprego, deu a você inteligência para trabalhar nesse emprego, para ter aprendido essa profissão, para trabalhar nesse... Olha quanta bênção, vai somando. Conte as bênçãos e você vai ficar surpreso ao ver quanta coisa boa Deus já lhe deu, já em 2016. Mal o ano começou e você está sendo abençoado. Vou convidar o irmão Evânio para vir ao microfone. Ele orará a Deus agradecendo essas bênçãos todas, brevemente referidas, e também orará, quanto possível, intercedendo pelos nomes que temos em nosso boletim. E eu gostaria então que nós nos lembrássemos também do irmão Paulo de Oliveira Figueiredo. Ele está internado no Hospital Espanhol, aqui logo no início da rua Riachuelo, e passou maus momentos, mas agora, CTI vários dias, febre que não baixava de jeito nenhum, mas agora está melhorando, graças a Deus, e deve, esperamos, ter alta ainda esta semana. Vamos curvar as cabeças e orar uns pelos outros. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por todas as bênçãos que nós temos recebido. Derrama sobre nós a tua glória, nós estamos ávidos do teu amor. Nós estamos aqui reunidos para te pedir pelos nossos enfermos, por as pessoas que precisam mais e mais da tua proteção. Esteja com elas, esteja conosco também, abençoa nossas vidas, esteja com nossas famílias, entra na nossa casa. Esse é o nosso desejo, porque nós te amamos, nosso Deus. Nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nesse instante eu quero... Obrigado, irmão. Eu quero chamar aqui à frente, para ocupar aqui o primeiro banco, os irmãos que foram batizados. Eles vão receber da igreja agora um envelope especial e as boas-vindas em nome da igreja. Então eu quero chamar primeiramente o vice-moderador, vice-presidente, primeiro vice-presidente da nossa igreja, irmão diácono Lincoln Antunes de Oliveira, e também com ele o primeiro secretário. Até o ano passado, até o domingo passado, era a primeira secretária, agora mudou. Primeiro secretário, essa nova diretoria que os irmãos elegeram quando foi a eleição? Novembro, né? Foi em novembro. E agora aqui nós temos então o primeiro secretário, que é outro diácono. Era uma diaconisa, agora é outro diácono, é o diácono Neilson Coelho. E ele vai chamar aqui, eu vou chamar aqui à frente alguns nomes, e os irmãos cujos nomes forem mencionados, por favor, venham com a sua Bíblia, tá bom? Venham com a Bíblia, com as suas coisas, porque vocês vão ficar aqui para receber a primeira ceia aqui na frente. Os três meninos não aguentaram esperar o pastor chamar, não. Eles já vieram mesmo, já sentaram aqui no primeiro banco, no início do culto. Tá certo, é assim que tem que ser, né? Claro, eu quero ficar perto mesmo. Muito bom. Então vamos chamar aqui, Davi Mendes Costa Paiva. Davizinho. Isso, vem aqui, recebeu o abraço do tio aqui, do outro tio ali também. Isso, esse envelope é para você. Você pode abrir agora, não tem que esperar 12 anos, não. Ele já tem 12, né? Ele já tem 10, né? É 10. Eleide Daiane Gonçalves da Silva. Chegando aqui a Eleide, a Daiane, ela prefere ser chamada de Daiane Gonçalves da Silva também. Gabriel Farias Belo Coelho. Bela ovelha chamada Belo Coelho, né? Ele está aqui, o Gabrielzinho, 13 anos, né? Do dia do batismo. O batismo foi no ano passado, viu, irmãos? Mas eu me lembro ainda. Domingo passado à noite. Também nós temos Isis Rosa Nicolau. Irmã Isis também está ali, vindo para cá. Quero chamar também Maria Eudina de Carvalho Vieira. Maria Eudina. E o irmão Rafael Prisciliano dos Santos Cesário. Esse é o irmão Rafael. Roberta Télios Consuelo de Matos. Está ali a Roberta vindo. E aqui, finalmente, o William Ricardo Souza Freire. Então, os irmãos decoraram os nomes deles? E não senti firmeza. Então, vamos lá. Eu vou mencionar os nomes e cada um deles vai levantar a sua mãozinha, tá bom? Vamos lá. Davi Mendes Costa Paiva. Não tem Costa? Erramos de novo? É Castro. Rapaz, o nosso arquivo, hein? Castro. Desculpe. Desculpe, Davi. Está errado aí também. Aí, pelo menos, está Castro, está certo.
Então, quem é Davi Mendes Castro Paiva? Os irmãos conhecem? Irmãos, olha, menino levado e crente é obreiro na certa. Pode escrever, profecia. Eleide Daiane Gonçalves da Silva. Daiane Gonçalves da Silva, quem é? Está ali. Gabriel Farias Belo Coelho. Gabriel. Isis Rosa Nicolau. Maria Eudina de Carvalho Vieira. Rafael Prisciliano dos Santos Cesário. É outro. Roberta Teles Consuelo de Matos. E William Ricardo Souza Freire. Que bom que eles chegaram, não é, irmãos? Os irmãos olham para ele, eu estou vendo os irmãos assim, quase que babando, é como se fosse um filho que chegou, um neto que chegou. É uma maravilha ver esses irmãos seguindo ao Senhor de perto. Alguns deles demoraram, né? Alguns demoraram a descer ao batistério, descer as águas, mas esperaram assim um verão bem forte, como esse de dezembro passado, para entrar na água, que estava muito fria. Qual foi o que reclamou da água? Foi o Davi que reclamou. Essa água está fria. Nem estava tão fria assim, né? Gabriel também, né? E você fica acusando os dois, né? Tá certo. Vamos dizer para esses queridos irmãos que chegam, irmãos, o texto de Salmo 133, versículo 1, vamos dizer? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Acho que eles não sabiam disso. Vamos falar de novo para eles aprenderem, que depois eles vão falar. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Agora vocês. Ó. Olha, quem está do meio para trás não ouviu nada. Então, de novo, esses irmãos vão... É Salmo 133. Você vai ter que achar aí, rapaz, sua memória é boa, vamos lá. Ó, quão bom, vamos lá. Quão suave é que os irmãos vivam em união. Agora todos juntos com eles. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É suave, né? Fala o texto, diz que é suave. Ó, como agradável, é outra tradução, melhor ainda. Ó, como é agradável ver a união entre as pessoas. Não é agradável? É agradável. Vamos orar então, pedindo a bênção do Senhor sobre esses irmãos. Senhor querido, depois de algum tempo de consideração do assunto, esses irmãos desceram as águas do batismo e aqui estão, Senhor, publicamente recebendo o bem-vindo da igreja, a mão fraternal estendida a eles, e nós pedimos que abençoes cada uma dessas vidas. Senhor, eles vão ter lutas, já tiveram certamente ao longo da semana, e ainda pela frente terão combates, travarão lutas imensas, tentações para desistir do caminho, mas, Senhor, que eles possam olhar para Jesus, que eles não desanimem em nenhum momento da caminhada, mas que eles fixem os olhos em Cristo e assim recebam dele a força para vencer as tentações e derrotar os inimigos e seguir adiante. Com eles, abençoa os seus familiares, que se alguns deles ainda não conhecem a Jesus, possam, por meio do testemunho que eles vão dar, fazer isso. Possam conhecer também a Cristo e tomarem a mesma decisão que eles tomaram. Abençoa a inserção desses irmãos no seio da tua igreja, que eles possam ser abençoados e felizes, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Mas espera um pouquinho, enquanto eu estava orando, eu me lembrei de uma irmã que nós temos chamado aqui algumas vezes, ela não pôde estar e hoje ela pôde, só que o envelope vai ficar para receber depois, tá bom, irmã Marisa Amorim? Vou pedir que a senhora venha para aqui. Vice-moderador, cadê o vice-presidente? Volta de novo aqui, vamos lá. Flashback, vamos lá, voltando o filme, né? Esses dois irmãos aí vão dar o abraço. Eu só contactamos essa irmã pelo Facebook, aí ontem à noite mandei o recado para ela, não deu tempo da secretaria preparar o envelope, então é a primeira vez ela chegou para a nossa igreja, muito obrigado, vem para cá, fica aqui, ela chegou para a nossa igreja, ela veio da Igreja Batista Central em Magalhães Bastos, não é isso, irmã? A carta dela demorou, mas chegou,
e depois que a carta chegou, a gente tentou contactá-la, acerta depois com a secretaria, acho que seu telefone deve estar, acho que anotou-se um número errado, está com problema também, está certo. Então, o contato com ela é pelo Facebook, Maria Marisa de Amorim, serva do Senhor, dá um testemunho bonito no Facebook, a gente sempre vê lá as mensagens que ela coloca, e você sabe que o Facebook é um lugar, né, onde você pode colocar o que você quiser, né? Espero que seja só coisa boa, né? Só coisa boa, como ela tem feito. Então, Deus abençoe vocês, fiquem aqui no primeiro banco e participarão da ceia aqui conosco. E nesse instante, eu quero convidar os diáconos e seus auxiliares a se levantarem e virem aqui para servirem o pão e o cálice aos membros da igreja. Enquanto eles estão vindo, eu quero dizer a você que você é bem-vindo a este culto e bem-vindo a esta ceia também, se você, primeiramente, é um crente no Senhor Jesus, se você, em segundo lugar, já se batizou, já cumpriu essa formalidade que o próprio Senhor Jesus estabeleceu, que é o maior testemunho do crente, é ser batizado, e depois que você também possa estar em comunhão com a igreja à qual você pertence.
É bom desabafar tudo que sentes. Não podes desanimar, precisas suportar até o fim. Imagine lá no Calvário Jesus Cristo estando morto, ensanguentado, os cravos em suas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. É difícil carregar a cruz que ele levou, carregou sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá na cruz. Lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. Imagine lá no Calvário, Jesus Cristo foi por ti crucificado, os cravos em suas mãos, com amor no coração, tudo isso por você. Difícil carregar a cruz que ele levou, carregou sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá na cruz. Lembranças de Jesus, lembranças de Jesus. É difícil carregar a cruz que ele levou, carregou sem reclamar. É impossível esquecer sua morte lá na cruz. Lembranças de Jesus, lembranças de Jesus.
o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazemos isso todo mês, lembrando-nos de Jesus. Por isso que o hino foi muito apropriado. Lembranças de Jesus, lembramos-nos de Jesus sendo crucificado, sofrendo na cruz, morrendo, ensanguentado, humilhado, e tudo isso ele venceu, tudo isso ele sofreu por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Não foi coincidência, não foi acidente, foi um plano, o grande plano de Deus para as nossas vidas. De modo que isso, celebrando, comamos do pão. Do mesmo modo, depois de comer o pão, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do sangue do Senhor Jesus, bebamos do vinho. Diz a Bíblia: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Então, fala da seriedade da celebração da ceia do Senhor. Vamos cantar um hino, porque aqui diz: proclamaremos a morte do Senhor até que ele venha. Então é isso que vamos proclamar agora, a volta de Jesus.
Olha, eu nem imagino como será maravilhoso realmente o momento quando Jesus regressar. Imagine o céu coalhado de anjos. Você não consegue ver o azul, porque os anjos estão na frente. Vai ser assim. E você vai subir, vai estar com Jesus. Você que pôde participar da ceia hoje, ótimo. Você que não pôde, por que não pôde? Pense na sua vida, decida, faça como essas crianças, como esses jovens, como esses adultos que tomaram essa decisão de seguir a Jesus e proclamar o seu nome até que ele volte. Nós temos aqui crianças nesta manhã, não temos, tia Peg? Então vamos chamar as crianças aqui à frente agora para o Minuto Infantil. Crianças, juniores, para que venham aqui participar deste momento antes de entrarem para o seu culto infantil lá dentro. Ela trouxe a casa toda hoje, pelo jeito. Bom dia, crianças. Eu trouxe muita coisa hoje. Vamos ver o que eu trouxe. Vai ter uma explicação. Eu espero. Feliz Ano Novo para quem eu não vi em 2016. Então, tá. Ele está dizendo que eu trouxe um bolo. Eu vou fazer, tá certo. Vamos ver quantos ingredientes eu trouxe para fazer o bolo. Trouxe óleo e açúcar, parece farinha, mas essa é a farinha. Parece igual. E o que é isso? É sal. Tem que ter só um pouquinho de sal, não tem gosto. Então, isso vai mostrar que tipo de bolo que vou fazer. É fubá, bolo de fubá. Isso é o preferido da minha família, por isso. E esse é muito importante, porque sem isso, você tem bolo solado, sem graça, chatinho. É isso. E tem que ter um pouquinho de sabor, não é? Baunilha ou limão, isso no caso, eu boto um pouquinho de limão. Tem que ter... Vamos ver. Eu boto um pouquinho em cada... Essa é para medir as coisas menores. E aqui a xícara. E para misturar tudo juntos. Então, eu posso jogar qualquer quantidade para sair com bolo bom? O que eu preciso para saber? Mas como que eu vou saber a quantidade certa? Tem que ter receita. E por isso, na minha cozinha, eu sempre tenho meu celular e eu abro meu celular. Não, é verdade. Sempre tenho meu celular na cozinha e eu abro para a receita de bolo de fubá. E ele diz que eu tenho que ter 2 xícaras de trigo, eu tenho que ter 1,5 xícara de açúcar, 1 xícara de fubá. E eu só trouxe um ovo, mas eu preciso de 4. Um pitado de cada coisa aqui, 1 xícara de óleo. E depois eu vou misturar para fazer um bolo gostoso. Então, a receita é tão importante quanto os ingredientes, não é? Se eu boto 1 xícara de sal, como que vai ser meu bolo? Salgado é ruim, não é? É muito ruim, tá certo. Então... receita é importante. E hoje o pastor vai ensinar uma receita. Será uma receita para o bolo? Não, claro que não. É a receita de como ser feliz. Vocês querem ser felizes? Acho que todo mundo quer ser feliz. Então, o pastor vai ensinar. E vocês que ficam aqui vão descobrir com ele. Quem vai lá dentro vai comigo e eu vou falar com vocês a receita de felicidade. Não vai ser interessante? Então, vamos lá. Os menores vão com os tios para o culto infantil, onde vamos descobrir a receita da felicidade. E os maiores vão ficar aqui com o pastor aprendendo a receita da felicidade. Nossa receita está em Mateus capítulo 5. Espero que você abra. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 3. Convido a congregação a levantar-se. Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 3. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte
Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Senhor, obrigado porque o teu Filho veio, viveu, ensinou, praticou o que ensinou e nos desafiou a transmitir esse mesmo ensino a outras pessoas. Ajuda-nos nesta hora a fazer a nossa parte. Fala-nos, inspira-nos, desafia-nos, mostra-nos o que devemos fazer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queira sentar-se. Não há dúvida de que a grande preocupação de todo ser humano é como ser feliz. Eu quero ser feliz, não quero só trabalhar para ganhar dinheiro, não é assim que a gente pensa? É trabalhar, quero ganhar dinheiro, mas eu quero ser feliz. Queremos ser felizes no trabalho, queremos ser felizes no casamento, queremos ser felizes na família, queremos ser felizes nos estudos, enfim. A felicidade é um alvo, se não todas as pessoas, mas pelo menos aqueles que são normais, digamos assim. O Sermão do Monte, proferido por Jesus em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, contém, meus irmãos, a receita da felicidade, a receita de Jesus para a felicidade. E este é um sermão que vale a pena você ler durante o ano, não uma vez, não duas, mas sempre. Eu tinha um amigo que tomou por hábito, tomou como alvo de ano novo, memorizar o Sermão do Monte. Então, se ele não memoriza mais nada da Bíblia, ele começou todo dia lendo um pouquinho, e meditando e memorizando, para memorizar o Sermão do Monte todinho. Fica aí um alvo para quem não fez muito alvo durante dezembro, fica aí janeiro, primeiro domingo, a sugestão para um alvo. Santo Agostinho, descreveu este sermão como sendo um padrão perfeito da vida cristã. E houve um homem que Hitler, um pastor luterano chamado Dietrich Bonhoeffer, que foi assassinado até pela polícia de Hitler e morreu pertinho da libertação. É uma pena, morreu pertinho. Mas ele baseou um clássico que ele tem chamado O Custo do Discipulado. Ele baseou esse clássico, é um comentário, na verdade, uma exposição do Sermão do Monte. E até mesmo os incrédulos como Mahatma Gandhi, ele ficou muito impressionado e impactado pela mensagem do Sermão do Monte. Outros incrédulos também foram impactados por essa mensagem. Quando era presidente da Rússia, Nikita Khrushchev visitou os Estados Unidos e lá numa entrevista ele falou uma coisa interessante. Ele disse: eu vou dizer a você qual a diferença entre mim e os cristãos. Se você me der um tapa no rosto, eu vou bater tão forte em você que a sua cabeça vai rolar. Quer dizer, ele impactado pelo Sermão do Monte, negativamente, mas impactado, né? Ele sabia que ele não conseguia praticar os ensinos do Sermão do Monte. A verdade é que o homem natural, sem se converter a Cristo, sem a experiência do novo nascimento, não consegue praticar o Sermão do Monte. Essa que é a conclusão triste a que todos chegamos, e graças a Deus, porque sendo impossível ao homem natural chegar a esse padrão, o homem natural procurará então o quê? Procurará a Cristo Jesus para realizar isso na sua vida. Por isso se chama Sermão do Monte. Para você praticá-lo, você tem que subir, você tem que chegar até o nível onde Cristo Jesus está. Iniciamos hoje então uma série de mensagens, 8, com essa 9, uma série de mensagens sobre as bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças, repito, formando uma unidade só. Mas antes de analisar a primeira, que está aqui no versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu, que vai ser do próximo domingo. Então, antes de começar, eu queria traçar algumas preliminares com os irmãos aqui. Porque o texto que eu li diz assim: quando Jesus viu as multidões,
Jesus subiu ao monte, havendo-se sentado. Ele se assentou para ensinar os seus discípulos. É interessante esse se assentou, porque, em geral, os rabinos, os mestres judaicos, à semelhança dos mestres gregos, ensinavam enquanto estavam caminhando, iam para um lado e para o outro, andando, tanto que nós temos a palavra peripatético, que quer dizer exatamente isso, é aquilo que se faz enquanto se vai caminhando, né? Então, o ensino dos gregos, e os judeus também copiaram um pouquinho, era peripatético, ou seja, enquanto estavam caminhando, iam ensinando às pessoas aquilo que deveria ser ensinado. Mas quando queriam ensinar, especialmente os rabinos judeus, quando queriam ensinar alguma coisa que era muito importante, aí eles não caminhavam não, aí eles sentavam. Aí eles paravam todo mundo e diziam, senta aí. É como se dissesse, olha, você está prestando atenção na aula? Então agora escreva aí o que eu vou dizer agora. Então, esse escreva aí, em Mateus 5, é Jesus assentando-se. Quando Jesus se assenta, é porque ele vai falar uma coisa que é digna da maior atenção, porque é uma coisa muito importante. Além disso, Mateus diz assim, abrindo a boca, aqui no versículo 2, e começou, a minha tradução nesse sentido omitiu essa frase, e ele começou a ensinar-lhes, mas a Revista e Corrigida e a maioria das versões tradicionais da Bíblia diz assim, e abrindo ele a sua boca, os ensinava dizendo. Esse abrindo a sua boca parece que não tem importância nenhuma, mas um comentarista da Bíblia, William Barclay, diz que em grego a expressão abrir a boca é uma expressão muito importante. Ele diz que ela é usada, por exemplo, no prefácio de alguma declaração solene ou importante que vai acontecer. Então, quando diz assim, e ele abrindo a sua boca, olha, então ele vai falar uma coisa digna de pegar o celular e gravar. Grava porque é coisa importante que ele vai falar. Ele abriu a sua boca, entendeu? Também é usada para referir-se às afirmações de uma pessoa que verdadeiramente está abrindo o seu coração. Alguém que está falando do coração e não apenas da sua mente, não apenas da cabeça, mas é alguém que está desvelando a sua alma e revelando o interior do seu coração. Quer dizer, o ensino que se pronuncia deste modo é um ensino direto, sem barreiras na comunicação. Ele abriu a sua boca, ou seja, abriu o seu coração. Então, o que nós podemos aprender nesta introdução aqui às bem-aventuranças? Algumas coisas, algumas verdades. Primeiramente, nós vamos descobrir que o texto está falando de felicidade. De felicidade. Felicidade, em primeiro lugar, pura e simples. Felicidade pura e simples. Meus irmãos, o cristão é um bem-aventurado. O cristão é um bem-aventurado. O cristão é alguém feliz. Mas não se trata de uma felicidade apenas emocional. Não se trata de alguma coisa feita de instantes felizes, momentos felizes. Não. É antes, ao contrário, é um modo de vida plenamente feliz, continuamente feliz, é uma forma de ser, é felicidade que não depende do que possamos ter. Eu estou feliz porque eu tenho uma casa para morar. Não é por isso. Mesmo que não tivesse casa para morar, o cristão estaria feliz. Mas mesmo morando debaixo de uma ponte, pastor, mesmo, a felicidade do cristão não depende da casa onde more, do bairro onde o seu apartamento esteja situado, de jeito nenhum. Não depende do que talvez façamos, mas depende do que realmente somos. Trata de essência, não é de aparência. Morar, ter, ostentar, isso tudo é aparência, e a aparência passa. Mas o que Jesus está dizendo é uma bem-aventurança, uma felicidade que está no coração, porque a pessoa é assim. É interessante que na antiguidade havia um modo interessante de se referir aos irmãos. Na antiguidade, hoje você fala irmão fulano, irmã Roberta, irmã Daiane, irmã Marisa, a gente chama irmão, irmã, né? Irmão Francesco, mas na antiguidade, em vez de falar só irmão, falava assim, o bem-aventurado irmão Renato, a bem-aventurada irmã Marisa.
Quer dizer, era assim, sempre o irmão era precedido do adjetivo o bem-aventurado fulano de tal. Por que isso? Porque com isso queria-se dizer que o indivíduo era um bem-aventurado, era um sujeito feliz, era uma pessoa extremamente feliz. E, meus irmãos, essa felicidade deriva do que Deus fez por nós na cruz, deriva daquilo que Jesus faz em nós ainda hoje. Não é, portanto, uma felicidadezinha passageira. Eu desejo a todos um bom ano de paz e felicidade. As câmeras ligadas ele em cima de você, com o microfone de televisão, mas saiu dali, o indivíduo vai encher a cara, porque a felicidade dele não é completa, ele precisa de alguma coisa extra para poder completar a sua felicidade. E o caráter de Jesus na vida do crente traz toda a felicidade para ele. Por isso, na abertura do Sermão do Monte, Jesus nos dá essas 8 qualidades do caráter cristão. As bem-aventuranças são, na verdade, 8 qualidades do caráter cristão. E no próximo domingo nós veremos de manhã a primeira delas: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Alguns tradutores da Bíblia, em vez de felizes ou bem-aventurados, eles preferem a palavra aprovados. É interessante isso, preferem a palavra aprovados. E eu achei forçação de barra, mas não. Depois, olhando direitinho, o crente é um aprovado, ele é abençoado com a aprovação de Deus em sua vida. Você faz algo e Deus aprova, e nisso você é feliz. Você faz algo que Deus aprova, nisso está a sua felicidade. Então pergunto, você já é detentor da felicidade que Jesus tem para oferecer a todo mundo? Segundo lugar, é uma felicidade incomparável. Incomparável. A palavra bem-aventurados aqui, que vai começar cada uma das nossas bem-aventuranças, a palavra bem-aventurado é a palavra makarios em grego. E essa palavra tem uma história interessante, porque ela é usada para descrever a felicidade que os deuses gregos experimentavam e viviam nela. Os deuses gregos eram felizes, então eles eram makarioi, eles eram felizes. Os seres humanos, coitados, eles não chegam lá, entende? Para os gregos, a mentalidade grega, a cosmovisão grega era essa: só os deuses são felizes. Os homens, coitados, os homens têm que lutar, têm que ralar, têm que apanhar, têm que bater, têm que trabalhar. Os deuses são felizes, são makarioi. Então, Jesus pega essa palavra e traz lá do universo dos gregos e diz: não, senhor, o verdadeiro homem feliz não é Deus que está lá distante, além das estrelas. O homem feliz é aquele que, aí vai começar domingo que vem, são os pobres de espírito. Sabe por quê? Porque deles é o reino dos céus. São os que choram. Sabe por quê? Porque eles serão consolados. E assim vai descrevendo uma por uma as qualidades dos cristãos. Essa palavra makarios é interessante porque os gregos tem uma ilha grega chamada Chipre. Alguns irmãos aqui até já conheceram, andaram lá pisando naquelas terras. Eu ainda não, mas quem sabe antes de morrer um dia pisarei em Chipre, né? Lembra que Barnabé, natural de Chipre, lembra do hino? Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Os gregos tinham uma paixão, os gregos antigos tinham uma paixão pela ilha de Chipre, e eles chamavam a ilha de Rei Macária, ou seja, a ilha feliz. A ilha feliz. Por quê? Eles acreditavam que ela era uma terra tão bela, tão rica, tão fértil, que ninguém precisava transpor os seus limites, ninguém precisava sair dela para viver uma vida feliz. Quer viver uma vida feliz? Vá para Chipre, diziam eles. Quer estar feliz? Vá para Chipre. Chipre é que é o lugar. Vou-me embora para Chipre, lá sou amigo do rei. Parodiando o nosso poeta brasileiro. Então, para viver uma vida feliz, você iria para Chipre, porque lá havia todo o necessário para uma existência perfeita. Por exemplo, clima. O clima de Chipre, o clima daqui não se compara com o clima de Chipre, lá que é perfeito. As flores daqui não são como as flores de Chipre. Os frutos, as árvores, os minerais, os recursos naturais,
tudo, Chipre contém tudo aquilo de que um homem necessite para ser feliz, para ser feliz. Então Jesus usa essa palavra, é exatamente essa palavra que ele usa para descrever os cristãos. É uma alegria autossuficiente que possui em si mesma o segredo da sua própria irradiação. Não é afetada pelas diferentes circunstâncias da vida da gente. E Jesus, quando fala dessa alegria, lá em João 16, 22, ele diz: a vossa alegria ninguém vô-la tirará. A alegria do cristão é tão grande, ele experimenta uma paz, uma alegria tão intensos, que o mundo não consegue tirar isso dele. As bem-aventuranças nos falam dessa alegria que sai ao nosso encontro, até no meio da dor. É uma alegria que não pode se perder com o sofrimento, não vai embora com a tristeza, não vai embora com o desamparo, nem a perda de algo, a perda de alguém querido. É uma alegria que brilha através das lágrimas e que nada, nem a vida nem a morte podem arrebatar. O mundo pode ganhar e da mesma maneira perder as suas alegrias. E você viu isso nesse final de ano. As pessoas alegres, todas, né, felizes diante das câmeras, mas vai entrevistar essas pessoas amanhã, segunda-feira. Queria que o mesmo repórter voltasse a algumas daquelas pessoas que ficavam lá se gabando, né? Felicidade, isso aqui é felicidade. Vai amanhã, segunda-feira, entrevista. O cara está morto, apanhou demais, é uma ressaca violenta. Isso é felicidade, irmão? Não, para o cristão, a bem-aventurança não passa com a virada do calendário, permanece para sempre. Então, o cidadão do reino de Deus, ele tem felicidade pura e simples. A felicidade dele é incomparável e, em último lugar, é uma felicidade agora e sempre. Agora, aqui e agora, sim, mas também para sempre. Veja só, das bem-aventuranças, duas delas, que vamos ver no próximo domingo. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. E também o versículo 10. Versículo 10 diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. E eu queria destacar o verbo aqui, muito importante, o tempo do verbo. Bem-aventurados porque deles é o reino. Está falando de um reino presente. É o verbo ser no presente do indicativo, descrevendo e indicando, por isso que é indicativo, indicando uma realidade que já existe. Uma realidade que já, o reino está entre nós. E eu me lembro daquela discussão que Jesus teve com os fariseus, ficou registrado em Lucas 17, a Bíblia diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando, a pergunta deles, quando? Talvez virando assim o calendário, né? Diz: Senhor, pode marcar aqui no calendário, quando? Quando o reino de Deus viria? Quando que virá o reino de Deus, você sabe? Perguntaram para Jesus, Jesus respondeu, fariseus, Jesus responde: o reino de Deus não vem com aparência exterior, não vem com aparato físico, com soldados marchando, com exército, nem dirão, ele está aqui, nem ligarão um para o outro dizendo, fulana, vem cá, o que houve? O reino de Deus está aqui. Quem está aí? O reino está aí. Não sai daí que eu vou para aí agora. Não tem isso, irmão. Não vão dizer está aqui ou está ali, porque diz Jesus, pois o reino de Deus está entre vós, diz a minha tradução, entre vós. Mas algumas versões, como a que o irmão Campos adora, que é a King James em inglês, a nova versão internacional em inglês, porque em português ela fez diferente, mas em inglês, em português, a Revista e Atualizada no Brasil e a versão da imprensa bíblica brasileira, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego, elas trazem o seguinte: o reino de Deus está dentro de vós. Dentro de vós. E por que você vai... Mas por que um fala entre vós e o outro fala dentro de vós? É porque a palavra grega, entós, ela tanto permite ser traduzida como entre, como também como dentro. Então, por isso, as traduções se dividem,
mas eu gosto de pensar nessa última acepção. O reino de Deus está dentro de nós. De tal modo que amanhã, segunda-feira, aonde eu for, eu estarei levando o reino de Deus dentro de mim. Terça-feira, quando você for ao médico, você vai levar o reino de Deus para dentro daquele consultório. Quarta-feira, quando você for para a fila do banco pagar aquela conta, vai vencer quarta-feira, não deixa passar não. Cartão de crédito, nada de pagar o mínimo, paga tudo logo quarta-feira. Então, quando você for pagar o cartão de crédito, quarta-feira, pagar a conta toda, o reino de Deus estará indo com você. Você não estará separado. O reino de Deus ficou lá no Estácio. Domingo passado eu estive lá na igreja, aí o reino de Deus ficou lá. É lá que é a sede do... Onde é que é a sede do reino de Deus? Eu bato com os novos crentes isso, irmãos, direto e reto. Os coitados não aguentam mais ouvir isso. O professor auxiliar já está pensando até em pedir demissão, de tanto que ouve falar isso. O reino de Deus não conhece endereço. Anota aí, onde é que é o endereço? Uma vez um novo crente, em Cascadura ainda, perguntou assim: pastor, toda igreja tem uma sede, né? A sede mundial da igreja tal é aqui, a outra sede internacional é ali. Onde é que é a sede da igreja batista? Eu falei: anota aí, rua, se fosse aqui eu responderia, Rua Frei Caneca 525. Rua, Praça Arthur Azevedo. Ué, é aqui. Aqui que é a sede internacional? Eu falei: é aqui. Para mostrar a ideia de que não a igreja batista, a igreja local é a sua sede internacional. A gente não vai prestar contas a um papa lá no Amazonas, é de lá que vem os fluidos que movem, que energizam a igreja batista, nada disso, cada igreja local. Onde está o reino de Deus, irmão? Achou Jesus, achou o reino, e onde você for, o reino vai junto, está colado com você. Segunda-feira, terça-feira, não só no Estácio, mas também em Ipanema, mas também em São João de Meriti. Belford Roxo também? Também Belford Roxo, ela falou que tem Belford Roxo também. O reino de Deus está em todo lugar, e onde você for, olha a responsabilidade, aonde você for, você é o embaixador do reino. Você é que vai passar uma imagem do reino. Os seus colegas de trabalho terão uma ideia do reino de Deus a partir daquilo que eles virem em você. Não tem outro jeito. Esse negócio de crente não vale nada. Olha, esse sujeito que trabalha com a gente aqui, rapaz, não presta. É o reino de Deus, é a imagem do reino que está sendo borrada naquele instante. Rapaz, se eu um dia for para alguma igreja, eu vou para a igreja desse rapaz. Esse rapaz tem uma vida fantástica, sujeito legal, não fala mal de ninguém, não deve nada a ninguém, não faz... O reino de Deus está brilhando nesse momento, irmãos, nesse testemunho que está sendo dado. Então o reino está presente? Está presente. Bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino. Agora, nas demais bem-aventuranças, no capítulo 4, bem-aventurados os que choram, no versículo 5, bem-aventurados os humildes, e até o versículo 9, os pacificadores, até ali, o verbo é outro. Olha só, versículo 4, bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Está observando? Tudo no futuro, futuro. Então, duas, a primeira e a última no presente, e as do meio comprimidas ali no futuro. O que quer dizer isso? Quer dizer que o reino de Deus tem uma dimensão atual, ele está entre nós, ele está dentro de vós, dentro de vocês, e ele tem uma dimensão futura também. Ele ainda não se concretizou plenamente. Ele está em vias de ser implantado. Ele está em processo de implantação. E você também um dia vai conhecer esse reino plenamente, porque agora a gente só conhece em parte. Mas no futuro, plenamente, nós o experimentaremos. Isso para mim é fantástico, irmãos, porque mostra que o reino de Deus não é só, a vida com Cristo não é só para agora. É para agora, mas é também para o futuro. Não é só para o futuro, quando eu morrer eu vou para o céu. Também, não vamos esquecer isso.
Mas não podemos esquecer que enquanto não vamos para o céu, nós temos que implantar o céu na terra, onde nós estamos. Então, quando eu morrer, eu vou para o céu. Mas enquanto eu viver, o céu será implantado com a minha vida onde eu estou vivendo. Eu queria terminar lembrando duas coisas. Lembrando uma tragédia que foi na década de 60, uma geração inteira, não só no Brasil, mas em todo lugar, gritando pelas ruas, protestando contra a situação, o status, estabelecimento das coisas, e lemas diversos, e um deles era faça amor, não faça guerra, e alguém disse que aquela geração, ela carregava ideais tatuados na alma, Agora, foi a chamada geração da contracultura, geração de hippies, de pessoas rebeldes, né, que não eram contra a família, eram contra trabalho, era contra cortar cabelo, contra tomar banho. Já viu os hippies, retrato deles? Aqueles, né, cabelo assim cheio de piolho, pulga subindo, descendo, né, carrapato brincando aqui de pique, na cabeleira do sujeito, todo feliz, protestando, botando fogo em tudo. Tudo isso em função de um mundo novo que eles queriam criar. E é até contraditório, porque como é que você vai criar um mundo se você protesta contra o trabalho? Se você não trabalhar, você não tem as coisas. E aí eles trabalhavam e vendiam as coisas na feira hippie, que é uma contradição, uma feira hippie, sinceramente. Né? Uma contradição, porque se tem que ganhar dinheiro, por que tem que ganhar dinheiro? Então não tem como viver sem o dinheiro, olha só, então já começa por aí. Mas é lamentável que eles tenham proposto colocar fogo no mundo. Não precisava terem afundado nas drogas, por exemplo, não precisavam ter levantado a bandeira da libertinagem, por exemplo, porque para tentar construir um mundo novo é muito fácil, é só seguir a receita de Jesus. E hoje à noite nós vamos pregar sobre um tema diferente, mas tem a ver com tudo que estamos falando agora aqui, com esse finalzinho. Falaremos sobre a utopia que acalentamos, está no culto da noite, mas é sobre a ideia de se implantar um mundo novo, a qualquer preço, neste mundo. Então não precisavam os hippies com essa proposta, vai ser uma das propostas mencionadas. O Billy Graham, no prefácio do livro O Segredo da Felicidade, ele diz assim: eu me sentei para escrever um livro sobre o Sermão do Monte, mas não consegui ir além das 8 bem-aventuranças. Queria escrever um sermão sobre... São tantas as verdades inseridas e reveladas nas bem-aventuranças, irmãos, que a gente vai precisar de um domingo para cada uma delas. E eu espero que domingo que vem você esteja aqui, espero que domingo que vem você esteja vivo, primeiramente. Em segundo lugar, ninguém falou amém? E espero que também, além de estarem vivos, você esteja aqui também, participando, ouvindo a palavra de Deus. E quem sabe você pode memorizar o Sermão da Montanha, já comigo, domingo que vem, já mencionando a primeira dessas bem-aventuranças. Vamos orar. Senhor amado, mais uma vez nós queremos te agradecer o fato de que não nos deixaste abandonados à própria sorte para procurarmos e fabricarmos a nossa felicidade, mas já nos deste em Cristo a receita para uma vida feliz. Ajuda, Senhor, cada pessoa aqui a experimentar na sua vida essa receita. Ajuda cada um aqui, Senhor, a ser feliz, como propões na tua santa palavra. Muito obrigado por esta bênção e continua aperfeiçoando-nos segundo o padrão eterno que tens para conosco em Cristo Jesus definido. É a nossa prece em nome dele. Amém. Continue, irmão, curvando a sua cabeça, e se você está aqui nesta manhã, ao ouvir a música que você vai ouvir agora, diga para Jesus: Jesus, eu ainda não experimentei essa receita. Eu preciso, Senhor, eu preciso da tua graça na minha vida. Eu preciso experimentar essa felicidade que tu tens para cada um de nós. E eu quero ser feliz segundo os teus parâmetros. Eu quero abrir meu coração e deixar que tu entres agora. Faça isso. Se você não abrir o coração, Jesus não vai entrar, porque ele só entra em coração que se abre para ele. Ele não força, nunca, jamais, tá bom? Abra o seu coração agora enquanto você ouve esta música.
O piano acabou de executar este hino. Eu pergunto, será que há alguém aqui nesta manhã que ainda não tem essa felicidade que Jesus quer oferecer, está oferecendo? E se você deseja, então, faça um gesto, levante uma das suas mãos aí onde você está mesmo, e depois a gente vai conversar, e a gente quer saber, Deus abençoe aquele rapaz, né? Mas alguém mais deseja, você já recebeu, você já foi batizado até, né? Alguém deseja ser feliz com Jesus, mas eu recebo a sua, vem cá, chega aqui, você é um bom menino, né? E que você seja um cidadão do reino de Deus, tá bom? Onde você for, que você leve essa mensagem preciosa do Senhor para todo mundo, tá bom? Muito bem. Mas alguém aqui nesta manhã deseja ser um servo do Senhor, quem sabe, né, está experimentando dificuldade na sua vida, você quer uma vida nova com Cristo, ano novo, vida nova só com Jesus. Então, quem sabe, alguém assim, além daquele rapaz, né, mais alguém, além desse menino aqui que deseja sempre estar perto do Senhor Jesus, mais alguém? Levante bem alto a sua mão, não estou vendo, né, na galeria, quem sabe. Então, quem sabe haja alguém que esteja excluído de alguma igreja e gostaria de voltar para casa, né, voltar, refazer a sua caminhada com Cristo. A hora é essa. Não fica protelando, não, em dezembro eu vou fazer isso. Você não sabe se vai chegar a dezembro, você não sabe se vai chegar ao final de janeiro, você não sabe. Você não sabe se vai chegar ao final dessa semana, você não sabe. Alguém mais? Alguém mais? Levante a sua mão e nós queremos orar por você, por esses dois rapazes, né? Muito bem, pode sentar ali, fica à vontade, tá bom? Nós queremos agora também agradecer a você, sim. Aqui, aquela senhora, né? Chega aqui, como é que está a senhora? Isso. Como é o nome da senhora? Dona Elizabeth, também está tomando essa decisão hoje, não, Dona Elizabeth? Deus abençoe a senhora, viu? Depois podemos conversar lá dentro, tá bom? Deus abençoe. Muito bem. Estamos chegando ao final do culto e queremos agradecer a você a sua presença aqui. Eu vou pedir que você que nos visita hoje, você nos dá esse prazer enorme, que você fique de pé nesse instante, onde você estiver. Aqui embaixo, lá em cima, na galeria, obrigado. Temos aqui, é um pastor ali? É o pastor que está de férias, né, pastor? Vem para cá, eu quero conversar com o irmão aqui agora. Muito bem, olha, você que está aí de férias, obrigado por ter vindo à nossa igreja, aqui no Estácio, né? Isso. Talvez você internauta, esteja acompanhando os nossos cultos e ainda não conhece a nossa igreja. Então, vindo ao Rio de Janeiro, já sabe. Rua Frei Caneca, 525. É no Rio. Chega para cá, pastor. É no Estácio. Eu conheço o pastor de algum lugar. Sim, eu já estive aqui outra vez. Não é? Sempre quando estou de férias, eu venho aqui e trago hoje a minha esposa e minha filha. Sou pastor em campo missionário na cidade de Tampa, nos Estados Unidos. João Alfredo. João Alfredo, acho que já mandou algum e-mail para a gente, não foi não? Ou é outro pastor? Tem um pastor lá na Flórida que de vez em quando manda recado para a gente. Então fica aqui que você vai orar no final, tá bom? Pastor João Alfredo, Tampa, né? Tampa na Flórida. A Flórida é o único estado que tem tampa, né? Os outros são todos destampados, né? A igreja é brasileiros lá? Sim, a igreja de brasileiros. Nós estamos atualmente com 6 pessoas. Sim, 2 anos de início de trabalho lá, não é? E para achar brasileiro em outro país é diferente de achar brasileiros no Brasil. Tá certo, é só um ministério voltado para os brasileiros. Obrigado aos internautas por participarem do culto desta manhã. Olha, a Divanilda e a Maressa de Jaú agradecem a Deus a chegada dos novos membros da igreja. Viu vocês, ó? Agradece a chegada, lá de Jaú, São Paulo. Chegada de vocês aqui, recebido. Ah, sua tia? É a tia do Rafael. Tinha que estar ligado ao Rafael, né? Claro. Tia Divanilda. Não, é tia Divanilda e tia Maressa? São 2 tias? São primas. Mossoró, Rio Grande do Norte, José William Moraes, sente-se inspirado com a apresentação dos novos membros da igreja. Também, olha só. Edgar, Esther e Adésia de Valinho, São Paulo, louva ao Senhor pela comunhão com a primeira igreja do Rio de Janeiro, ainda que à distância. E por falar em distância, da França, a Ana e o Defonso, mais um ano que começa com a alegria de poder cultuar o Senhor junto com os irmãos da PIB. Ou seja, nós temos um membro da igreja lá na França, pelo jeito, né? Não foi batizado ainda, mas quem sabe. Saulo Roberto Pazini, de Americana, São Paulo, agradece a Deus as bênçãos recebidas hoje. Ele e a esposa Baduir completam 35 anos de casamento. Parabéns, Saulo e Baduir. De Americana, lá pertinho dos meninos ali, né? Cristina Kaiser, do Rio de Janeiro, sente-se inspirada com a escolha deste importante tema. Obrigado, irmã.
Abraço aí no Jonas. Elmiro de Oliveira, o pastor Elmiro, lá de Manhumirim, participa do culto e agradece a boa mensagem. Obrigado, pastor Elmiro, nosso grande amigo, era aqui do Rio de Janeiro, mas fez uma coisa boa, ele se aposentou e foi para o interior. Coisa boa, né? Se aposentar e ir embora dessa cidade, que não foi feita pelo jeito para aposentados. Mas isso é outra história, né, pastor? É outra história, não vai discutir isso aqui. Eu estou feliz que eu estou vendo ali a irmã Sônia Macedo. Irmã Sônia, vem ficar aqui do meu lado. Eu queria terminar o culto orando. O pastor João Alfredo vai orar pela senhora também. Pastor João, ela teve uma cirurgia braba, uma cirurgia de coração, e eu me lembro que ela estava, coitada, com toda razão, né, ansiosa e na expectativa, o que vai acontecer, será, Senhor, sobrevivo, não sobrevivo, olha aí, vivona, sorridente até, né, irmã? Isso, nome, irmã Sônia, tá tudo bem, irmã Sônia? Graças a Deus, né? Isso, Deus abençoe a senhora, fica aqui perto do pastor aqui, ó, e sobe aqui um pouquinho, isso, né, momentos muito difíceis pelos quais ela passou, mas graças a Deus ela está aqui hoje, né? Quero agradecer a todas as orações que foram feitas. E eu preciso que continuem orando por mim. Muito bem, então nós continuaremos orando pela irmã Sônia. Os irmãos oraram, vários irmãos visitaram. Foi muito bom, né? Foi muito bom. Deus abençoe a irmã Sônia aqui. Mais alguma bênção que você tem para agradecer? O pastor João quer fazer uma oração, João Alfredo, quer fazer uma oração agradecendo todas essas experiências. Pode vir para cá, pode vir. Tá vendo a Vânia? Vânia está vindo ali, ó. Vânia e Jorge, né? Eles também foram importantes na decisão da Isis, que está aqui no primeiro banco, falaram muito de Jesus para ela, e a Vânia também tem uma luta tremenda, a gente ora por ela todo dia, por causa da luta no combate contra um câncer danadinho. Como é que está a situação? Tá? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus, né? Está ali o filho, casado, vem agora, vem orar, vamos agradecer, primeiro ano, né? Primeiro domingo do ano, a gente quer agradecer a Deus, tanta bênção que o Senhor nos tem dado. Vários irmãos aqui ficaram internados esse ano, passaram momentos difíceis, mas pela graça do Senhor, estão aqui hoje nesse primeiro domingo. E a nossa oração é que atravessemos todos juntos o ano, né? Pastor, eu tive pneumonia e infecção. Teve pneumonia e infecção e está aqui vivona, graças a Deus, né? Graças a Deus, meus 91 anos no Natal. 91 anos no Natal. Esse pessoal chega aqui e fala 91 anos como se estivesse falando 16 anos. Ó. Graças a Deus que dia 11... o PGM vai inaugurar na Ilha do Governador. Olha o PGM, irmão, inaugurando na Ilha do Governador, finalmente. Ela estava fazendo uma reforma na casa e agora a reforma acabou, né? Finalmente a reforma está pronta e aí o PGM vai ser inaugurado. Para convidar todo mundo da ilha, os pessoal da ilha, ó, não fica ilhado não, vem na casa dela para adorar o Senhor junto. Vamos ficar de pé e vamos orar? Pastor João, você pode orar a Deus? Peço oração pelo irmão que está enfermo. Do corpo da corporação, do corpo de bombeiro. Corpo de bombeiro. Tá certo. Oraremos pelo irmão da corporação do corpo de bombeiro. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Tá bom. Fica aqui que a gente vai orar. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor Deus, te louvamos na manhã deste dia, o primeiro domingo do novo ano, onde os teus servos se reúnem aqui, nesta agência do reino de Deus, o reino que está dentro de nós, o reino que está entre nós, onde a tua palavra foi ministrada, Senhor Deus, lembrando as palavras do teu Filho Jesus Cristo, que ensinando os seus discípulos, e nós somos discípulos de Cristo, de que nós, Senhor Deus, temos sobejas expressões de gratidão a Ti, porque Tu nos dás motivos de alegria. E como diz, Senhor Deus, o profeta Abacuque, a nossa alegria não depende das circunstâncias ao nosso redor, porque Tu és o nosso Deus, Tu nos criaste, Tu nos sustenta, Tu enviaste o Teu Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Por isso, Senhor, não importa as circunstâncias. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que o fruto do campo, Senhor Deus, ele fale, mesmo que tenha muitas dificuldades, porque a nossa esperança está no Senhor. Nada que esse mundo tenha para nos oferecer, Senhor Deus, pode substituir a nossa visão da glória eterna. Queremos te agradecer pela vida da dona Sônia, nossa irmã, Senhor, que passou por grandes dificuldades, mas volta aqui à tua casa para dizer muito obrigado, Senhor, porque tu não apenas estiveste à frente naquele tratamento, mas como permitiste que ela estivesse aqui para, junto com os teus servos, Senhor Deus, te render graças.
Muito obrigado pelos teus servos que vêm aqui agradecer bênçãos recebidas, aniversário de casamento, emprego, libertação, tantas outras coisas, Senhor, mas também depositar diante de Ti a confiança de que os problemas que nos cercam serão resolvidos segundo a Tua vontade. Agora, Senhor Deus, ao término desse encontro maravilhoso, permita, Senhor Deus, que nós retornemos aos nossos lares guardados e protegidos por Ti. E também, se for pela Tua vontade, que retornemos, Senhor Deus, para Te prestar culto, culto que só a Ti é devido. Continue abençoando o ministério da Primeira Igreja Batista aqui do Rio de Janeiro, não somente neste local, mas por todos os locais, Senhor Deus, onde ela tem enviado missionários, onde ela tem pregado a Tua palavra, para que cada vez mais pessoas conheçam que só Jesus Cristo é o Senhor, não apenas neste endereço, mas através também da internet, onde lá nos Estados Unidos, na Flórida, nós temos acompanhado o culto através da BBN, Senhor, que também tem edificado muitas pessoas. Obrigado pelo que Tu tens feito, obrigado pelo que Tu estás fazendo e Te louvamos pelo mais que Tu farás. Oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Agora sim, você pode dar um abraço escandaloso no seu irmão.